Emanuel Rocha, para fazer a chamada. Deixa aqui. Boa tarde a todos. Vereador Bipico. Como é que foi lá? Bem. Vereadora Beni Brioli. Vereador Dado Foli. Vereador Dado presente. Dado Foli. Presente. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha presente. Fabiano Gonçalves. Quem? Fabiano. Ô, Fabiano. Oi, já estou chegando aí já. Jonathan Anjos. Vou botar maquiagem. Jonathan. Andrigo. Folha. Vereador Folha presente. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Doutor Nazar. Doutor Nazar presente. Marcos Sabino. Tá. Presente. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Bé da Pipa. Professor Túlio. Senhor presidente, 10 vereadores respondendo a chamada, senhor presidente. Vereador. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus, estão abertos os trabalhos. Convidar o nobre vereador Paulo Velasco a fazer uma leitura de um trecho bíblico, convidar todos de pé. Registra vereador Jonathan, por favor, presidente. Registramento do vereador Jonathan. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 117. Louva a Deus, ó Senhor, todas as nações. Que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Palavra do Senhor. Dizer aos meus companheiros aqui, meus amigos, que a partir da sessão do dia 4 de abril não teremos mais vídeo, hein? Não se esqueçam, hein? Registramento do vereador Casota. Vereador Dado, por gentileza, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Pausadamente. Câmara Municipal de Niterói, serviço de atas. Ata da 11ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2023, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopical, presidente. Às 16h10 do dia 21 do mês de março do ano de 2023, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Lopical, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretaria foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Paulo Eduardo Gomes e Fabiano Gonçalves, ambos a convite. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Dado Foli, Casota, Emanuel, Folha, Nazar, Marcos Sabino, Paulo Velasco, Beto da Pipa. Foram consignados presentes os seguintes senhores vereadores: Beni Brioli, Daniel Marques, Douglas Gomes, Jonathan Anjo, Andrigo, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Cariello, professor Túlio. Foi justificada a ausência do senhor vereador André José Rodrigues Pipico, perfazendo em plenário a frequência de 20 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Emanuel Rocha leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou ao expediente legislativo, lidos e encaminhados projeto de lei 028/23, vereador Anderson Pipico, 029/23, Leandro Portugal, lido e encaminhado projeto de decreto legislativo 28/23, Folha, lidas e encaminhadas indicações 422 a 429 e 432, vereador Renato Cariello, 423, 424, 438, 440, Paulo Velasco, 426, 430, 431,
Daniel Marques, 433, 435. Pipico, 434 a 448. Professor Túlio, 436 a 437. Ambos de autoria Beto da Pipa. 439. Douglas Gomes, 441. 442, 451, 452. Todos de autoria do vereador Dado Foli. 443, vereador Leonardo Giordano. O senhor presidente passou de imediato à ordem do dia. Projeto de decreto legislativo 025/23. Anderson Pipico foram lidos pelo senhor presidente. Parecer favorável à CCJ. Aprovado em discussão única com voto contrário do vereador Douglas Gomes. Projeto de lei 096/21. O vereador Túlio e coautores, vereadora Beni Brioli e vereador Paulo Eduardo, foram lidos pelo senhor presidente. Parecer favorável à comissão competente. Aprovado em primeira discussão. Justificativo de votos de vereadores autores. Projeto de lei 176, oriundo mensagem executiva, número 027/22, dando início à votação. O senhor presidente fez a leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes à matéria, discutido pelos vereadores Daniel, Douglas, Fabiano, Leandro, Paulo Eduardo e Túlio. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Fabiano e Jonathan para os escrutinadores da votação. Neste momento, o vereador Andrigo, líder do governo, encaminhou a bancada pelo voto sim, pela aprovação da matéria. Continuando, o senhor presidente esclareceu o voto do outro plenário, que os que votassem sim votariam pela aprovação do projeto, os que votassem não votaria contra a aprovação do projeto. A seguir, o senhor presidente convidou o senhor Emanuel Rocha, que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto 16 senhores edis, votaram sim 11 vereadores, a saber, Dado, Daniel Marques, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjo, Andrigo, Folha, Leandro Portugal, Dr. Nazar, Marcos Sabino, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, professor Túlio. Votou não um senhor edil, a saber, Douglas Gomes, com a abstenção de 4 senhores edis, a saber, Beni Brioli, Daniel Marques, Paulo Eduardo Gomes, professor Túlio. Aqui, o presidente. Presidente, colocaram aqui um voto sim para o Daniel Marques e uma abstenção para ele também, na mesma votação. Que vale a abstenção, correto. Aprovado em primeira discussão sobre o juízo das emendas, inicialmente a fala ratificada do presidente desta casa, respeitando a reunião de ontem no Colégio de Líder, acordado com a edilidade deste poder, que se tratando de organização dos trabalhos da casa, que permanecerão no plenário 2 assessores para cada parlamentar e a partir do dia 4 de abril, no primeiro semestre, não haverá mais videoconferência para o acompanhamento das sessões no virtual, a não ser em casos à parte referente a outros trabalhos que assim o requeiram. No grande expediente, com brevidade, o vereador professor Túlio efetuou alguns registros. A citação de um fato na escola Alberto Torres, de um cadáver na porta da escola, e os alunos, para entrar, teriam de passar por ele. E a indignação pela resposta da secretaria. E enquanto o educador assustara-se com tal postura, a cobrança do encaminhamento do caso, dado pela prefeitura, a indagação quanto à dificuldade do pagamento dos estagiários, que era mínimo, e o findar do contrato não era de sua alçada, e sobre a lista da educação, que será divulgada amanhã no plenário. E foi enfático ao dizer: o governo Axo é incompetente e a culpa é do prefeito. As interações foram feitas pelos edis, a parte antes, Paulo Eduardo, Daniel Marques, Casota, Túlio, Andrigo, Douglas, Fabiano, Beto da Pipa, Jonathan Anjo, Marcos Sabino. Esta ata, no seu inteiro teor, foi registrada nos anais deste Poder Legislativo, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 19h05, marcando a próxima reunião para o dia 22 de março, a hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada a ata por Maria Ivone, redatora-chefe de atos, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinar pelo membro da mesa. Lidada, presidente. Registrado pelos vereadores Leonardo Giordano, Paulo Eduardo Gomes, Túlio e
Pipico, Anderson Pipico. Em votação, a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convidar o nobre vereador Emanuel para fazer a leitura da pauta de hoje. Tá. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, secretário da mesa diretora das comissões permanentes. Pauta do dia 22 de março de 2023, resultado sujeito a alteração até encerramento da sessão. Ofício comunicando os termos do acórdão proferido conforme decisão da conselheira Mariana Montebello nos autos do processo de 13 de 2 de 2023. Ofício comunicando os termos do acórdão proferido conforme decisão da conselheira Mariana Montebello nos autos do processo de 13 de 2 de 2023. Projeto-Lei 030 de 2023 acrescenta o inciso 4º do artigo 2º da Lei 3474 de 2020. Autor, vereador Daniel Marques. Projeto-Lei 031 de 2023 inclui no calendário oficial de datas comemorativas no município de Niterói o Dia da Cannabis Medicinal. Autor, professor Túlio. Projeto de Resolução 06 de 2023 altera o regimento interno da Câmara Municipal de Niterói, Resolução 2181/92. Autora, vereadora Berni Brioli, obrigado. Opa, tudo bem? Obrigado, se Deus quiser. Projeto Legislativo 029 de 2023 concede medalha Zilda Arne a Maria da Conceição, autor do vereador Daniel Marques. Projeto Legislativo 030 de 2023 concede medalha legislativa municipal no mérito Zilda Arne a augusta, respeitável, fidelíssima, grande e benemérita loja maçônica Irã. Autor, vereador Folha. Não, tudo bem, não. Projeto Legislativo 031 de 2023 concede medalha legislativa no mérito Zilda Arne a grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro. Autor, vereador Folha. Projeto Legislativo 032 de 2023 concede título cidadão benemérito ao doutor Sérgio Ziveiter. Autor, vereador Folha. Indicação 459 de 2023 sugere ao Poder Executivo a adoção de providência inerente à vistoria de medidas competentes diante da inveterada e constante situação do transbordamento do esgoto do céu aberto na rua José Lins Cunha, esquina com a Manuel Corrêa, bairro de Fábio. Autor, vereador Casota. Indicação 460 de 2023 sugere ao Poder Executivo instalação de equipamento da terceira idade e urbanização da rua Luz de Mato. Autor, vereador Andrigo. Indicação 461 de 2023 sugere ao Poder Executivo solicitando recapeamento em toda a extensão da rua Dr. Carlos Embaçaí. Indicação 466 sugere ao Poder 2003 sugere ao Poder Executivo através do órgão competente que seja solicitada a providência contra a Capina Rosaria Limpeza, Francisco Portela, Largo do Barrado, autor Renato Cariello. Indicação 475 sugere ao Poder Executivo Municipal através do órgão competente que solicitar a providência contra a Capina Rosaria Limpeza, Travessa Pascoal, Engenhoca, autor vereador Renato Cariello. Indicação 478, 2023, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente recuperação e pavimentação do buraco da esquina Rua Arílio Martins, Ilha do Marquês de Paraná, autor vereador Daniel Marques. Indicação 479, 2023, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente recuperação do asfalto da Avenida 7 de Setembro, autor vereador Daniel Marques. Indicação 480, 2023, sugere a Secretaria de Obras faça a contenção da encosta asfalto da Estrada Francisco da Cruz Nunes, antiga Rua Seca, Cantagal, autor Leonardo Giorgiano. Indicação 484, 2023, sugere ao Poder Executivo Municipal através do órgão competente seja solicitar a providência contra a Capina Rosaria Limpeza na Rua Travessa Ribeiro, de Almeida, autor vereador Renato Cariello. Indicação 488, sugere a forma regimental que seja enviar ofício solicito ao prefeito Axel Grael, solicitando a remarcação da pintura faixa no escolar Travessia Rua José Bonifácio, em frente ao Colégio Maria Matoso, São Domingos. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 492, sugere ao Poder Executivo Municipal através do órgão competente providencia obra de recapeamento asfaltoso, extensão da rua Dr. Benevenuto Soares, autor, vereador Beto Davi Pipo. Indicação 499, sugere ao Poder Executivo providencia por órgão competente, por meio do órgão competente, recuperação e adequação da calçada da Rua Leite Ribeiro, autor vereador do Jonathan Anjo. Indicação 503 de 2023, sugere ao Poder Executivo providencia por meio do órgão competente, serviço de poda de árvore, localizado nas vias públicas, Leite Ribeiro, autor vereador Jonathan Anjo. Indicação
508/2023, sugere ao Poder Executivo mudança da troca de nome na Praça Ponto Certo, localizada na Travessa Dona Leopoldina, sem número, Salinas de Jujuba, para a Praça Maxwell de Almeida Suel. Autor, vereador Rodrigo de Carvalho. Moção, expedido para votação, senhor presidente. Moção 290/2023, e a moção de aplauso ao policial militar Alessandro Albuquerque. Moção 291, Suelen de Oliveira. Moção 292, Priscila de Araújo. Moção 293, Lisandra Silva. Moção 294, Lívia Serafim. Moção 295, Lívia Moreira. Moção 296, Michele Ferreira. Moção 297, Daniele de Castro. Moção 298, Tatiane Soares. Moção 299, Miriam Gonçalves. Moção 300, Ariane Alfredi Martins. Moção 301, Rainier de Azevedo. Moção 302, Fernanda Pinto. Moção 303, Isabela Silva. Moção 304, Daniela Georgina. Moção 305, Sara Elisa. Moção 306, Mona Lisa Machado. Moção 307, Carolina Martins. Moção 308, Úrsula Silva. Moção 309, Monique Helena. Moção 310, Bruna Mota. Moção 311, Caliandra Calixto. Moção 312, Paula Priscila. Moção 313, Luana Carla Melo. Moção 314, Joyce Consul. Moção 315, Fernanda de Freitas. Moção 316, Desirê Cândido. Moção 317, Débora Pinto. Moção 318, Luciana Bonfim. Moção 319, Flávia Zacaria. Moção 320, Viviane Moreira. Moção 321, Graziele Valeriano. Moção 322, Laís de Castro. Moção 323, Mariana Pereira. Moção todas de autoria do vereador Douglas Gomes. Moção 324, Luiz Otávio Torreão. Moção 325, Daniele Magalhães. Moção 326, Gilcélia de Oliveira Nicolau, todas de autoria do Marcos Sabino. Moção 327, moção de aplauso de Irene Cassiano Marco, conselheira do Conselho Municipal de Política para Mulheres de Niterói, autor vereador Pipico. Senhor presidente, expediente para votação, senhor presidente. Em votação as moções. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Antes da início da sessão, queria pedir um minuto de silêncio com relação às vítimas do Covid no nosso país. Pedir todos de pé, por gentileza. Vamos lá, gente. Antes de dar início à sessão, queria pedir aos vereadores que desejam ser inclusos aqui para exercer, conforme combinamos, os 5 minutos. Vereador Douglas. Só um minutinho. Vereador Túlio, Vossa Excelência também? Vossa Excelência também? Sim. Mandei aqui consertar o nosso reloginho hoje, tá? Vereador Paulo Eduardo, Vossa Excelência, falará também aqui no... O reloginho tá bom, Não, presidente? falará, tô perguntando. O reloginho tá funcionando, presidente? Não, o reloginho deu 2 aqui, de tanto apertar, ele criou e tem que abrir. Bom, Boa queria tarde. só ratificar os vereadores que, a partir do dia 4 de abril, eu sempre enfatizo isso para ninguém esquecer, 4 de abril não teremos mais presenças pela vídeo. Principalmente do vereador Renato Carriello e do vereador Casota. Não esquecerem que a partir da primeira Excelente. sessão de abril não teremos mais. Sessão deles, tá? Entenderem. E como nós combinamos, cada colega aqui pode trazer 2 assessores para o parlamento, conforme combinamos na sessão.
Presidente, Queria também dizer a vocês que houve um contratempo no estacionamento hoje. presidente, Foi por antes um acaso do... um funcionário meu, sem antes querer, da- mas eu pedi para retificar. Antes da minha fala, sem contar meu tempo, por favor, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa do estacionamento lá da porta. E eu tenho certeza que a gente não está melhorar. no ideal, mas a gente está melhorando, está indo bem. E com a ajuda de todos os vereadores dessa Isso. casa e todas as equipes, a gente vai conseguir fazer. Vereador- Eu hoje, presidente, estava chegando ali, aí eu lembrei, eu falei, não, vou subir pela principal. Aí eu não entrei na garagem e subi pela principal. Quero dizer, Então, você tá se dando a gente exemplo. volta, Parabéns. se a gente se habitua a isso, vereador Emanuel, É isso mesmo. a gente faz o negócio direito, daqui a pouco tá tudo Acabou. perfeito. Professor Túlio, com todo o carinho que eu tenho a Vossa gente tem que Excelência. dar exemplo, Também vereador, aconteceu comigo hoje. Força. Por um ele acaso eu voltou. desci, esqueci, voltei. E depois logo em seguida... Não, botar ordem. Isso aí, mesmo. presidente. Eu acho que a gente vai, como o vereador Paulo Eduardo fala, a Câmara é de 21 vereadores, não é só do presidente. 21. Verdade. Com a palavra, professor Túlio, por Obrigado, favor. presidente. Presidente, eu gostaria de trazer aqui, eu prometi, e quando eu prometo, eu costumo cumprir. Quem está me assistindo aí pelo Facebook, eu trouxe a listinha da educação de 2023, tá? Vamos lá. O que está faltando e que ainda não foi resolvido? Lembrando que o novo secretário já está 30 dias no cargo. Vamos lá. Uniforme. Uniforme não chegou e foi feito um contrato. O contrato diz que o uniforme pode chegar até 30 dias. Só que até 30 dias, contando a partir do dia que o contrato apareceu no Diário Oficial, dá mais ou menos o final de abril, vereador Emanuel. Então, assim, é grave. É grave porque fevereiro, março, abril, as crianças vão ficar 3 meses sem uniforme. A mesma coisa vale para o kit escolar. Saiu no Diário Oficial o contrato, kit escolar vai chegar também com prazo de 30 dias. Então, novamente, 3 meses sem kit escolar, sem caneta, sem papel, sem caderno. Então, a situação é muito grave. Outra questão. A Justiça já determinou concurso público para professores de apoio. Não saiu ainda no Diário Oficial o edital para concurso público. Esse concurso público vai sair quando, presidente? Quando? Então essa é a pergunta, todo mundo ansioso na rede, querendo saber em que momento sai o edital. Outra coisa, adicional por tempo de serviço e progressão por tempo de serviço. O que é isso, presidente? Adicional por tempo de serviço. De 5 em 5 anos tem um aumento de 5% no valor dos vencimentos. O que é a progressão por tempo de serviço? De 5 em 5 anos, você muda de faixa, você muda de classe. Então, são elementos do plano de carreira que não estão sendo cumpridos, está atrasado. Já falei isso, Bira, vai pagar quando? Próximo, estagiários, presidente. Os estagiários não receberam ainda. Estagiário. Por que não receberam? Um contrato acabou, o outro vai começar e tem 1 mês de gap entre os 2 contratos. Só que, presidente, não é problema meu. O problema é da Secretaria de Educação, porque foi ela que deixou. Não é problema do estagiário. O estagiário tem que receber, ele é um trabalhador. Ele está sem dinheiro para chegar na escola. O estagiário ganha pouco. Outra coisa importante, presidente, escola parceira. Uma mãe, hoje na cidade de Niterói, que quer matricular o filho na escola parceira, lembrando que eu sou contra a existência, por essência, do escola parceira. Mas do jeito que a situação está, a gente vai ter que aceitar, não teve jeito. Mas uma mãe hoje que quer botar o filho na escola parceira, presidente, infelizmente, ainda não pode. As inscrições para a escola parceira ainda não estão abertas. Só que o problema é que já tem 2 meses de aula. A criança já perdeu 2 meses de aula. E quem é educador sabe a diferença que 2 meses fazem na aprendizagem da criança. E aí, eu gostaria de falar, para concluir, aproveitando que o Sabino chegou agora, para concluir, eu quero trazer aqui 2 situações. 2 mães, Sabino, não fica triste, 2 mães que têm os filhos matriculados em escolas diferentes. Uma delas eu já disse aqui, uma delas é a Loren. A Loren apareceu no Bom Dia Rio.
Meu Deus, alguém pega o Dá telefone. para fazer a transferência? Pega o telefone. Autistas, né? Peraí, eu entendo Autistas, isso aí. essa também. Isso, o Vereador, filho é autista. tem como fazer a transferência dessa criança através do computador? Dá para fazer? Manda falar comigo que eu faço lá. Que é elementar, rapaz. Faz lá. Eu Vereador faço lá. Manuel Rocha, você vai resolver Eu o faço problema? lá atrás que eu vou Então fazer. amanhã Pode eu vou cobrar não, aqui. manda terça, quarta-feira que eu faço isso lá. Terça, Eu- quarta? Não. Mas é amanhã, você não faz rapidinho no computador? Amanhã eu não tô aí, que eu tenho um médico. Amanhã eu tenho um médico. Amanhã de manhã eu não tô aí. Mas você resolve. Quando é uma criança... Então o vereador Emanuel Não, quando vai é transferir resolver. uma criança para outro colégio, tem um site lá que a gente, através da Vereador educação, Emanuel, não é assim, feita. vereador. Não é, É assim. feita, a gente... Ela fez, só que ela está matriculada em 2 escolas distintas. Só que além da Loren, presidente, além da Loren, olha só, nós temos outra mãe, moradora do estado, que tem um filho matriculado na Portugal Pequeno e outro no Ingá. Como que vai para a Ponta da Areia? É a mesma situação. Como que uma mãe pode estar no mesmo horário na porta de 2 escolas diferentes? Isso é a coisa mais fácil do mundo para resolver, vereador Emanuel. Só que ninguém da secretaria consegue resolver. Eu vou denunciar quantas vezes aqui? Eu vou falar todo dia da mãe, eu vou falar todo dia da Loren. E não tem resposta sobre isso. E para concluir, presidente, eu gostaria só de responder ao Jonathan. Jonathan está presente, não está? Jonathan está presente aqui, que falou ontem sobre a situação do cadáver. Nós apuramos ainda mais com profundidade, nós estávamos certos, vereador Jonathan. O cadáver estava na escadaria da comunidade. Todo aluno, toda criança que descia... Ah, vereador Jonathan, pelo amor de Deus. Uma parte. Não, peraí. Vossa Mas aí, Excelência você quer disse medir pra porta saber de que tá escola. assim? Olha só, não importa, vereador, não importa se está a 5 metros de distância. A criança desce, ela tem que pular. Ela tem que pular. E a Na questão, escadaria da comunidade, vereador. a discussão não é exatamente onde estava o cadáver, vereador. A discussão é o seguinte: uma pessoa morreu, as crianças para entrar na escola tinham que pular praticamente, e aí ligaram para a subsecretária de gestão escolar, que é a Digenane, ligaram para ela e ela respondeu o seguinte: as crianças já estão acostumadas. Qual é a política de educação que é tocada em Niterói que naturaliza a morte e a violência para as crianças que estão matriculadas na rede municipal? Que política educacional é essa? Como é que uma subsecretária responde? Como é que a subsecretária responde? Elas estão acostumadas. Aí eu pergunto, e os filhos? E os filhos do secretário ou da subsecretária e os filhos de vocês? Se um filho de vocês, uma criança, aponta para um cadáver e você acha que é normal e natural e que teu filho está acostumado a ver gente morta para chegar na escola, então a discussão aqui não é a posição do cadáver. A discussão aqui é qual é a política educacional da prefeitura que naturaliza a violência. Isso não pode ser considerado normal. E mais, o corpo, o cadáver, dava para ver da escola. Aí a direção da escola fez o seguinte: as salas que davam para ver o corpo, elas tiveram que tirar os alunos da sala e colocar em outra sala. Então uma sala que tinha 20 alunos passou a ter 40, o caos na escola. Só porque a subsecretária disse que a aula tinha que continuar, porque as crianças estão acostumadas. Então eu tenho vergonha dessa Secretaria Municipal de Educação e da Educação de Niterói. Não dá mais. Eu quero providências sendo tomadas. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Douglas Gomes. Não, eu quero uma parte rapidamente, Eu presidente. vou dar 5 minutos a Vossa Excelência. Rapidinho aqui, só para... Não, eu vou falar o que eu quiser, professor Túlio. Eu vou falar o que eu quiser, assim como o senhor está sendo leviano na sua mas informação. você está nervoso? Não. Você está O nervoso. senhor ontem trouxe uma informação e hoje está trazendo outra. O senhor está sendo sensacionalista diante de uma situação tão importante quanto essa. Horroroso. Eu não fui escalado para defender não, professor Vereador Túlio. Jonathan, por favor, Excelência, tem 5 minutos.
Eu só não vou agir diante da fala do senhor no silêncio. O senhor ontem chegou aqui e disse que as crianças estavam sendo obrigadas a pular um cadáver para acessar a escola, porque o cadáver estava na porta da escola. Hoje o senhor disse que estava no acesso da comunidade. E aí? E aí? Mudou a fala. Mudou a posição do cadáver. Não, Mas mudou a criança fala de continua Vossa passando pelo Excelência. cadáver. E aí, Vossa A discussão Excelência... não é o cadáver. A discussão não é o cadáver. E aí, Vossa Excelência favor, quer vereador- colocar sobre uma política de educação? Vereador Douglas- Pelo amor de vereador Deus, Jonathan professor com a Túlio. palavra. Que gestor público diria que as crianças teriam que pular um cadáver? Que gestor público é esse? Eu tenho certeza absoluta que na gestão da educação pública de Niterói, nenhum gestor obrigaria qualquer criança de Niterói a pular um cadáver para acessar a escola, professor Túlio. Vossa Excelência precisa buscar a fonte e trazer a informação correta para o debate. Não pode chegar aqui e cantar a pedra que quiser. Não é assim que funciona, professor Túlio. Eu tenho certeza, eu conheço a professora Edgenani há muito tempo. Ela não tem, inclusive a professora Edgenani foi diretora por muitos anos da maior UMEI pública de Niterói, que é o Meus de Darnes, que fica dentro da comunidade do Caramujo. Conviveu diariamente com situações diversas de violência. A gente sabe disso. Eu tenho certeza que a primeira pessoa que falaria não tem condições de ter aula seria a professora Edgenani. O que Vossa Excelência fala de dizer que a professora Edgenani colocaria aqui as crianças numa situação de constrangimento ou numa situação de violência, eu não concordo, não posso me silenciar diante disso, professor Túlio. Assim como eu tenho certeza que a educação apuraria a possibilidade ou a necessidade de fechar a escola. É claro, se nós temos uma situação de risco diretamente ou ao mesmo tempo de constrangimento e de perigo para as crianças, vamos fechar a escola. Assim como a educação também precisa apurar, se fechar a escola, não seria um ato de perigo para que essas crianças ficassem o dia inteiro ali dispersas pela comunidade. Professor Túlio, com muito respeito a Vossa Excelência e ao mandato de Vossa Excelência, eu sou nascido e criado dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. Trabalhei durante anos em escola, dentro de favela, dentro de comunidade. Eu já tive que ir para a escola para receber as crianças, sair de dentro da favela, debaixo de tiro, infelizmente. E por vezes, já precisei cruzar no meu caminho com corpos estirados no chão. E isso não me naturalizou a entender que é comum ter corpo jogado no chão da favela. Tenho certeza que não é. Isso não me tornou natural. E eu tenho certeza que não é natural para a rede pública de Niterói ter corpos jogados no chão da favela. Nossos alunos não são obrigados a isso. E jamais serão obrigados a isso. Mas a interrupção das aulas requer muita disciplina e muito cuidado. Eu tenho certeza que houve isso por parte da professora Edgenani. Tenho certeza absoluta que é uma pessoa que eu considero é educadora, professora concursada da rede, hoje subsecretária de Educação, mas por muito tempo professora de sala de aula. Até pouco tempo atrás, diretora de Maumei do Caramujo. Eu acho muito grave as acusações que são feitas contra ela nessa tarde, e é por ela, pelo histórico dela e por conhecê-la muito bem, que eu venho até este microfone. Essa não é a política de educação e não é a atuação da professora Edgenani. Compreendo a situação, penso que precisa ser melhor apurado, mas tenho a certeza que ela não diria que é normal que os alunos pulem um cadáver, porque não é normal. Obrigado. Presidente, para concluir... Por favor. Microfone foi... Microfone aqui do vereador Túlio, por favor. Para concluir, porque ele pediu uma parte, né, da minha fala. Perfeitamente. Vereador Jonathan está nervoso, não sei o que... Calma, gente. Não é só discussão política. Calma. Vereador Jonathan está nervoso porque ele foi colocado aqui para defender o indefensável. A informação que a gente tem é informação que vem da escola.
da direção da escola, de professores da escola, de profissionais da educação da escola. Tudo isso que eu estou falando aqui é exatamente aquilo que aconteceu. Mas uma parte, professor Túlio. Deixa eu concluir, vereador Sabino. Só um minutinho. Deixa eu concluir o meu raciocínio. O vereador Sabino, então, deixa assim, o vereador falar. o vereador fala aqui como se eu estivesse inventando. As palavras são da direção da escola. As palavras são dos profissionais da escola. A ordem partiu da Djanane. Eu não estou dizendo que ela é má pessoa, eu não estou dizendo nada sobre ela, eu não a conheço. Agora, a ordem partiu dela. A pergunta é muito simples. Qual é a política de educação que está sendo tocada no município se uma subsecretária vira e fala: as crianças da favela já estão acostumadas com cadáver, então não tem problema elas pularem um cadáver. Mas quem falou isso? Para assistir aula? Quem falou isso foi a subsecretária. Mas falou para quem? Isso para todo o corpo da escola. Vocês querem ir lá na escola, visitar comigo a escola? Vocês topam visitar comigo a escola para a gente apurar essa versão? Topam? Vamos lá então? Lógico. Vamos lá na escola para a gente saber o que é isso? Posso chamar um professor da escola para falar? Sim. Então, para concluir, presidente, vereador Sabino, Vossa Excelência quer uma parte? Eu quero uma parte porque eu tenho uma Te dou uma mensagem da professora Djanane aqui, e ela diz o seguinte: eu precisava garantir que essas crianças entrassem na escola e saíssem daquele ambiente, em primeiro lugar, né? E vamos convir que porque um ambiente onde tem um cadáver numa rua cheio de crianças, você tem que proteger as crianças. E talvez a escola fosse o melhor lugar para proteger essas crianças. Se eu fecho a escola, eu deixo as crianças no meio daquele ambiente que estava acontecendo ali. Eu não quero acreditar que a professora Djanane tenha falado isso, né? Até porque acho que é complicado. A gente chega aqui e falar que eu ouvi alguém dizer que aconteceu isso. Eu acho que realmente temos que fazer uma visita nessa escola, conversar com esses professores e diretores para entender o que aconteceu. Vamos fazer uma cariação. Porque ela, inclusive, ela está se propondo aqui a chamar a diretora, foi a diretora que falou isso, a diretora da escola? A diretora da escola Vários integrantes da escola. Vamos lá. Não, vários integrantes da escola ou a diretora da Vereador escola? Sabino, vamos comigo na escola e com a Djanane? Vamos fazer uma cariação? Podemos ir, com certeza. Não precisa fazer uma cariação. Acho que vamos apurar essa história, porque o que ela está dizendo aqui é que ela foi proteger as crianças. O que eu acho que é muito digno e eu acho que é a missão dela, proteger as crianças, sim. Se tem um ambiente de um cadáver na rua, cheio de crianças querendo entrar na escola, ela colocou as crianças dentro da escola. Agora, se ela falou que que as crianças estão acostumadas com isso, é meio complicado. Precisamos apurar essa história realmente, porque, no mínimo, foi uma fala impensada se aconteceu isso. É isso. Ok. Presidente, para concluir, então convido o vereador Sabino para levar a Comissão de Educação na escola para a gente conversar com os profissionais da educação. Obrigado. Registrar para os vereadores Daniel Marques e Leandro Portugal, convidar o vereador Douglas Gomes para fazer o vereador Andrego de Carvalho, me perdoe. Vereador Douglas Gomes, líder do Partido Liberal, com a palavra. A paz está restabelecida. Sempre a paz. Eu peço, Presidente. enquanto decano presente, olha só, estatuto de 12 decano, hein? Eu peço, Não, enquanto a esquerda decano... está muito nervosa hoje. Eu Estão brigando peço, entre si, enquanto decano, que as pessoas tenham a tranquilidade que eu permanentemente esboço no plenário. Às vezes, né? Às vezes. Vereador Douglas, por favor. É briga na rede social, é briga no plenário, estão brigando muito. PSOL, PDT, EE. Presidente, hoje estive ali na Alameda, São Boaventura, juntamente com o mandato do vereador Paulo Eduardo Gomes. O vereador também estava presente. Senti falta dos demais vereadores. Vale lembrar que o Hospital Estadual Azevedo Lima é um hospital que tem uma grande importância, principalmente para o nosso município, e está passando por diversos problemas. Então, estávamos ali, acredito, representando a própria Câmara Municipal, né, referente à preocupação pela continuidade do trabalho daqueles profissionais, e isso passa pelo pagamento da verba rescisória, dos seus salários, das férias vencidas, desses profissionais que foram reaproveitados e muitos que não foram reaproveitados e trabalharam por mais de 10 anos e estão com a mão na frente e outra atrás. Então, a Câmara Municipal esteve presente, representado
pelo vereador Paulo Eduardo Gomes e o nosso mandato, cobrando até uma posição do próprio hospital e também do governo do Estado, no qual ainda estamos buscando respostas sobre uma solução. Mas, presidente, que venham trazer na data de hoje, posso dar uma parte. É importante, nesse mesmo assunto. Ontem nós falamos aqui e, de fato, houve a manifestação, mas não houve a interrupção do trânsito. Os profissionais da Prefeitura estavam lá, organizaram, foi feita de forma ordeira o direito de protesto. E o importante nisso, vereador Douglas, que tanto a família Gomes estava presente lá, os 2 vereadores Gomes, e a questão dos profissionais que não tiveram, segundo eu fui informado, nenhuma resposta por parte da OAS sobre o caso deles. Então, quer dizer, a manifestação foi legítima, ela aconteceu, mas o importante que eles estavam esperando, não sei se Vossa Excelência teve alguma informação diferente da minha, nenhum representante da OAS Sócrates teve a capacidade de recebê-los para conversar. Então, acho que é um assunto estadual, mas fica aqui consignado que todo o esforço feito por esses profissionais foi em vão, porque a OAS, quiçá, mandou um representante para ouvi-los. Sem dúvida, vereador. Me lembra um pouco a fala que eu fiz há 2 semanas. Me parece que fica um questionamento, né? Será que o Cláudio Castro aprendeu com o Rodrigo Neves e Axel Grell? Porque a prefeitura faz isso, né? Os profissionais ficaram 2 meses sem receber e sem nenhuma resposta, sem nenhuma previsão. Então me parece que isso está se alastrando, dona Ivone, né? Esse aprendizado ruim que é dado pela Prefeitura de Niterói. Mas, presidente, eu vou ser bem breve nesse tema. É algo que foi divulgado nos jornais daqui da cidade e está na página da Prefeitura. Niterói testa primeiro carro elétrico. A medida visa substituição de 150 veículos elétricos até 2024 em diferentes órgãos da Prefeitura, ou seja, muitos órgãos, né? Mais de 69 secretarias. Faz parte da política pública do eixo clima e resiliência do Plano 450, e implementação de medidas que teve a cidade a caminho de cada vez mais sustentável, com medidas de projetos para mitigar a emissão de gases poluentes. Ou seja, cadê os estudos? Eu lembro aqui, antes de concluir essa leitura, vereador Daniel Marques, que eles queriam comprar 80 ônibus elétricos, com o discurso de que isso iria reduzir a emissão de gás carbônico, etc, etc, etc. Eu pedi o estudo, não apresentaram. Eu apresentei um estudo de um grupo técnico que auxilia o nosso mandato, comprovando que a redução seria pífia, 0,000015. Praticamente indetectável, vereador Leandro Portugal. Por um custo altíssimo, R$2 milhões por cada veículo. Isso à época. E vale lembrar, cada troca de bateria, estamos falando aí de 2 a 4 anos, vereador Paulo, a prefeitura teria que gastar ao menos 60% do valor do veículo, porque o custo dessa bateria do ônibus elétrico é muito cara. Então custa mais ou menos 60% do valor do veículo. Ou seja, o veículo durante 4 anos talvez ia custar mais de R$3 milhões e 200 mil. Nós questionamos isso, apresentamos esse estudo junto ao Ministério Público. O que a prefeitura fez? Não se fala mais em ônibus elétrico. Desistiu. Ia comprar daquela empresa que o Eduardo Paes representava enquanto estava fora do Brasil. Da mesma empresa, sem licitação. Desistiu. Não se fala mais em ônibus. Agora o assunto da cidade, vereador Túlio, não é falta de kit escolar. Não é falta de uniforme. Não é o ônibus da Brasília que quebrou hoje às 6h30 da manhã no Morro do Castro. Mais uma vez, a prefeitura, que deveria fiscalizar os ônibus do município, na pessoa da subsecretaria, do subsecretário, não faz. Uma frota que está por inteira sem vistoria, sem manutenção. O assunto para resolver o problema da cidade são os carros elétricos para servir os órgãos da prefeitura. Estamos falando de 150 veículos. E aqui está claro, compra de 150 veículos.
Impacto, 45 milhões de reais. Será mesmo que é isso que nós precisamos? E quando eu questiono isso, vereador Fabiano Gonçalves, eu me dou o direito de questionar porque nós temos uma gestão que não responde. Eu pedi, desde a época que foi ventilada a compra dos ônibus, os estudos que baseavam essa compra que sai, no caso, dos cofres públicos. Não seria a empresa de ônibus que iria comprar, não. Era a prefeitura. O assunto morreu, não foi respondido, presidente. Agora, sem nem discutir, sem nem ouvir os nossos questionamentos, decide testar carro elétrico. A população que está hoje usando o 42 lotado, será que concorda que essa medida deve ser tomada? Que cada secretário vai caminhar pela cidade com um carro de 300 mil, pelo menos no cálculo aqui, esse carro é 150 mil. Mas pelo cálculo dá 300 mil. Eu acho que ou teve um erro ou está tendo uma supervalorização desse veículo. Será que é isso? Esse é o modelo, presidente, que a população de Niterói espera? Será que essa é a solução? Comprando 150 veículos elétricos, vai custar 45 milhões de reais? Então fica aqui o nosso questionamento. Nosso mandato já preparou, vereador Andrigo, um requerimento de informação. A gente mandou um ofício. A gente vai aguardar para ver se vai ter alguma resposta. Caso não tenha, nós traremos um requerimento de informação para o plenário, solicitando, presidente, para concluir, que seja pautado para que eu seja respondido. Para que eu seja respondido. Até para que a gente possa, vereador Fabiano, fazer um debate correto, com as devidas informações de valores, informações de estudos que viabilizaram a ideia da compra desse modelo de veículo. Então esse é o nosso pedido. Então eu vou conceder uma parte ao vereador Daniel Marques. Presidente, é um breve à parte. Eu não pude estar lá hoje, Douglas, na manifestação do Azevedo Lima, porque estava no Rio tentando resolver o problema com a rapaziada da Secretaria de Estado e do próprio Partido Progressista, presidente Cal. A gente sentou lá para entender qual é o problema. E, Douglas, uma notícia importante, e isso é importante deixar claro para fazer justiça no debate. O Estado pagou a OS e foi mostrado o extrato de 14 milhões e alguma coisa, se eu não me engano, só em um mês para pagar pessoal. Então, isso não pode cair na conta, e aí, para fazer justiça, é o secretário de Saúde do Estado ou o governador, porque o papel de pagar e repassar foi feito. Pagou, está publicado. A OS não pagou. E foi desligada, inclusive, e por isso toda essa grande confusão. É claro que tem um monte de outras questões que são importantes, se vai diminuir salário, e a gente tem que estar de olho nisso. Vossa Excelência e eu, a gente não tem malvado favorito, mas a gente gosta de fazer um discurso reto. E ele mostrou, olha, está pago. Está pago, os caras não pagaram e a gente está cortando essa OS por isso. Agora parece que a gestão vai ser da própria Fundação Estadual de Saúde, isso é uma informação extraoficial, foi dado para mim na boca, Rio Saúde, e tem essas discussões de remuneração, salário, enfim. Mas sobre esse ponto eu queria deixar claro que o governo pagou, e é importante que a gente faça a discussão certa. E hoje a gente recebeu aqui, como você falou dos carros vereador elétricos... Daniel, só uma parte, então. Tem a ver com... Nesse assunto. Ontem eu falei sobre essa questão de OS, que transvestidas de uma organização social são empresas que dão calote. Exatamente. Fica claro o que eu disse ontem. O Estado cumpriu o seu papel de pagá-los. E eles não pagaram os servidores, não pagaram os fornecedores, que eu também tenho acesso à informação, que não pagaram fornecedores, e saíram. E aí agora fica essa luta. E eles vão participar de novos certames. Porque isso que é uma coisa que foge do nosso senso. Uma empresa comum não consegue, porque não tem certidão. Como é que esses caras conseguem? Eles trocam nomes e participam de certames. Então, temos que ficar de olho nisso, porque isso acontece aqui também. Então, nós temos que vigiar. Fico feliz em saber que o Estado pagou, porque até então a justificativa é que eles não pagaram os servidores e os fornecedores, porque o Estado não tinha pago a eles. A gente tinha ouvido e como isso. eles são repassadores,
faz até sentido. Até porque no contrato, no edital, diz que para eles se candidatarem, eles têm que ter 2 vezes o valor do contrato como garantia para exercer o contrato. Se o Estado ficar devendo 2 meses, ainda assim eles têm que pagar, está res em contrato. Então, quando Vossa Excelência diz que o Estado pagou, é mau caratismo da gestão, da OAS. Mau caratismo mesmo, porque eles dão informação falsa, os servidores saem com a mão na frente e outra atrás, os prestadores foram comunicados sexta-feira à tarde que domingo o Estado assumiria com a OAS Rio Saúde. Aí você vê que não dá nem tempo da pessoa botar o funcionário no aviso prévio, preparar a saída, é um descaso total com quem presta serviço para a saúde. Queria, então, finalizar esse ponto dizendo que é isso. A gente viu publicar anteontem uma OAS, ou seja, um chamamento, uma licitação para uma organização social, para o CPN, que é um hospital importantíssimo em Niterói. Eu não estou aqui dizendo que vai ter alguma ilegalidade. O modelo até dá certo em outros países. Em quais países, vereador Fabiano? Que tem regulação forte, que você consegue se organizar, né? A gente tem simetria de OS em países onde você vê que o poder público, quando chega, fecha a empresa mesmo e vai todo mundo preso. Infelizmente, não é o caminho que acontece no Brasil. E sobre a questão dos carros que você estava falando, isso remete aqui à reunião de manhã. 10 horas da manhã eu tive aqui com o secretário do Clima para ouvir um pouco sobre o projeto de lei. Infelizmente, até o meio-dia, onde eu pude ficar, não falaram sobre o projeto de lei. Foi muito um bate-bola com crianças, até muito bacana, produtivo, mas não foi o suficiente para a gente entender o projeto. E aí eu queria, presidente, como um requerimento verbal, pedir vista desse projeto da moeda do clima, pelo seguinte sentido: é moeda social. Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então não faz o menor sentido não ter o parecer, Fabiano, da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico sobre uma moeda do clima. Isso é na veia de desenvolvimento econômico. E aí fica solicitado, eu combino com o Andrigo, que a gente pode fazer isso até em 1 ou 2 dias, na velocidade que Vossa Excelência achar que é importante para o governo. Mas não tem como não passar, Andrigo, pelo desenvolvimento econômico. É uma moeda, a moeda do clima. E a gente é desenvolvimento econômico. Você está falando disso? Não, pode responder. Apartei o Douglas para falar comigo. Não, mas é o mesmo tema? É o mesmo tema, irmão? Então, Daniel. Tem uma ideia boa. Não, você que puxou a questão. No Colégio de Líderes, na segunda-feira... Estou te ouvindo. Já estou até arrumando para você aqui o problema. Então, no Colégio de Líderes, na segunda-feira, nós conversamos, Douglas, justamente sobre isso, que foi uma preocupação que eu até, na hora, falei com o presidente Cal, do problema que houve com a Beni, um projeto de lei, se eu não me engano, acho que foi do Leonardo. Sobre cultura. Do Jonathan, desculpa. Do Jonathan. E eu até comentei com o presidente, né, Cal, sobre essa questão, para que a mesa diretora tivesse a preocupação que PL de vereador em matérias do governo, a gente tivesse a sensibilidade de ver quais são as pastas dos vereadores das comissões, para não ter problema de não ter parecer. Então, assim, como não teve parecer da comissão de Vossa Excelência, a gente... Ainda do Fabiano, né? Foi do Fabiano também? Também não. Mas eu acho que a gente pode fazer uma reunião até junto. A gente faz uma reunião em conjunto na segunda-feira e a gente vota a matéria na próxima semana, então, presidente. Seria legal, Rodrigo, se a gente pudesse trazer o idealizador para explicar para a gente esse, 40 minutos de debate. Cadê aquele seu bloquinho? Você tem que marcar mais um X. Presidente, essa casa é demais. Continue, vereador. Então eu queria pedir que a gente tenha atenção nesse projeto e para a gente poder organizar um debate franco sobre isso. Os vereadores do PSOL que têm também assim afinidade e vontade de votar a favor, pelo que eu entendi, também querem ter uma compreensão melhor do que é, né? Como eu disse aqui ontem, presidente, a gente está falando do dinheiro público, é importante ter zelo com o dinheiro público, até R$ 750 por família, né? Então, é um projeto ambicioso que a gente precisa olhar com cuidado. Obrigado, presidente. Presidente. Concedido vista a Vossa Excelência. Presidente, seguindo aqui, até para concluir, então, lembrando aos demais vereadores, estamos falando... E, presidente, perdão, o vereador Andrigo falou agora sobre a questão
da mesa diretora, eu até faço aqui acredito que seja uma ideia, até para ajudar a própria mesa diretora, porque tem uma discussão do que é pertinente e do que não é pertinente. Então, eu acredito que quando o projeto já iniciar a discussão no Colégio de Líderes, aquele vereador que achar que seja pertinente já sinalize com a mesa diretora, que aí facilita. Porque senão fica essa discussão do que é pertinente para a mesa diretora, do que não é, aí depois a gente traz para o plenário e o vereador acharia melhor passar na comissão dele, não passou, então acho que seja melhor direcionamento, presidente. O vereador, assim, lá no Colégio de Líderes, possa sinalizar para a própria mesa diretora e para o presidente a pertinência da sua comissão e solicitar a vontade de dar o parecer. E, presidente, para concluir, estamos falando do assunto onde a prefeitura vai gastar 45 milhões de reais em 150 veículos elétricos. Eu faço a pergunta a alguns vereadores que têm algumas lutas importantes dessa casa, independente do campo político. Vereador Túlio, você acha justo gastar 45 milhões em carro elétrico ou um kit escolar ou uniforme? Certamente, kit escolar e material e uniforme. 45 milhões de reais no Orense de Freitas ou 45 milhões de reais, porque não tem como gastar em tudo, vereador Túlio. Você sabe que a prefeitura ela é uma prefeitura marqueteira. Então você não tem como. Preferem gastar 45 milhões em shows e deixar as crianças sem uniforme. Deixaram. O show é importante? É bacana? É bacana. Mas e agora? Para concluir, presidente. E nesse dado momento, nós chegamos no estágio onde as crianças não têm uniforme e não têm um kit escolar. Então é falta de prioridade, presidente. O elevador do Carlos Tortelli está quebrado há 5 anos. Há 5 anos, presidente. Todos os 3 elevadores. O Orense de Freitas está caindo aos pedaços, aguardando os 30 milhões que o Axel postou na rede social, postou no site da prefeitura. Lembra naquela época onde começou a ventilar que o Orense de Freitas seria fechado? Nós fizemos barulho, tiveram diversas manifestações. O Axel Grael, na maior cara de pau, foi na rede social dele, da prefeitura, entrou no site, falou o seguinte: o problema está resolvido. Nós vamos investir 30 milhões no Orense de Freitas. Isso tem 1 ano, presidente. 1 ano e nada mudou. Então, mais uma vez, eu venho denunciar a falta de prioridade dessa prefeitura. Não há que se falar de pensar em gastar 45 milhões em carro elétrico. No momento onde a gente tem diversos problemas na saúde, educação, transporte. Então, finaliza a minha fala, presidente. Eu me dou o direito de falar tudo isso, porque, mais uma vez, tudo que eu pergunto, eles não respondem. Então, nós vamos preparar um ofício, vamos encaminhar. Caso não seja respondido nos próximos dias, presidente, nós vamos promover o requerimento de informação. E sobre a audiência que teve ontem, presidente, até para chamar a atenção dos vereadores, tivemos ontem a posse da diretoria do Instituto Oceano Azul, que é uma casa que foi criada por 2 advogados para auxiliar crianças autistas e seus familiares. Lembrando que não tem nenhuma ajuda do poder público. Mas é importante essa casa olhar com carinho, porque ela fica ali na descida da Cachoeira, vereador Beto da Pipa, onde está tendo aquela obra, um pouco mais acima. Ali é uma situação muito delicada e perigosa para atravessar. Então a gente precisa discutir, presidente, uma forma. Eu até estou fazendo uma indicação agora, com o nome de todos os vereadores, que a gente possa. Eu tenho algumas ideias, mas é necessário que talvez seja feito até um estudo. Talvez um redutor de velocidade, e o ideal seria um semáforo mais à frente, para que as crianças, porque ele não trata só de criança autista, ali tem tratamento com diversas situações, até PCDs que têm dificuldade na questão motora. Então eu estou fazendo uma indicação com o nome de todos os vereadores, pedindo um apoio. Peço que Vossa Excelência assinem para que a gente possa pedir para que a prefeitura possa fazer uma avaliação, presidente, naquela localidade e ver qual é a melhor forma, se é um semáforo, se é um redutor de velocidade, se vai ser um radar eletrônico, não sei. Que os técnicos da prefeitura possam dar essa devida resposta à população. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu ouvi o debate entre o professor Túlio e o Jonathan, o vereador Jonathan, e fiquei muito preocupado. E fui checar a situação. Não procede o que foi falado aqui. A professora Dejeane jamais falou que deveria pular o cadáver. Ela só falou para a diretora acolher as crianças no colégio
para não ter risco, porque como estava vendo operação na comunidade, isso não só acontece em Niterói, isso acontece no estado todo. A gente sabemos que todos os dias pessoas morrem de bala perdida, outras pessoas morrem com confronto com a polícia, e não procede essa acusação que o nobre vereador professor Túlio acabou de fazer aqui da subsecretária. Então, e outra coisa que eu ouvi e fiquei assim preocupado, a forma que o nobre vereador falou, que o Jonathan veio para cá para defender. O Jonathan veio para cá porque virou vereador e vai fazer o mandato dele de acordo com o que ele acha. Não quero ser aqui advogado de ninguém, não. Mas isso me deixa assim preocupado, porque vereador querer pautar mandato de vereador. Quem tem que pautar nosso mandato é o eleitor. Que ano que vem tem eleição. Não é vereador achar que vereador veio para cá para defender. Vereador foi eleito, ele vem para cá e faz o mandato dele de acordo com o que ele acha. Eu não concordo. Dá uma parte, vereador. Sim. Sim, nobre vereador. É porque eu preciso fazer uma correção na fala de Vossa Excelência, que Vossa Excelência disse uma coisa que eu não falei aqui. O que eu falei é que a professora Janane disse a seguinte frase: os alunos da favela já estão acostumados a ver cadáver. É exatamente isso que eu falei. Não falei o que Vossa Excelência falou. Então, eu vou rever, vou falar de novo a frase dela. O que foi gravado, porque eu entendi errado, então. A frase... Quero até pedir, Vossa Excelência, se eu estiver errado, quero pedir até desculpa a Vossa Excelência, porque eu entendi errado. Eu entendi falando que era para pular cadáver. Não. Então, eu entendi errado. É só ver aí o não, vídeo. Eu vou ver. Eu vou pedir a gravação para eu ver. Ela disse que as crianças da favela já estão acostumadas com cadáver. Então a aula pode continuar. Foi exatamente isso que ela disse. Mas a preocupação dela, são alunos, não são alunos, são alunos mais de idade, e tendo tiroteio na comunidade, é melhor estar dentro da escola ou as crianças dispersar na comunidade? Eu concordo com ela. Eu teria essa preocupação de acolher as crianças dentro da escola. Essa é a minha opinião, professor. Obrigado, senhor presidente. Vereador Fabiano Gonçalves. Isso, presidente. Vereador Paulo Eduardo. Só uma questão de ordem. Presidente, queria fazer a leitura de 2 ofícios, que foi o encaminhamento da nossa Comissão de Orçamento e Finanças, em conjunto com a Comissão dos Servidores desta Casa, na última segunda-feira. Ofício de número 2 de 2023, ao presidente da Câmara Municipal de Niterói, solicitação de informação com os cumprimentos de estilo, vem por intermédio deste solicitar a relação dos servidores estatutários ativos no mês de março de 2023, bem como a relação dos servidores, ou seja, desses servidores que têm direito ao gozo da licença-prêmio até 31/12/2024, para que possamos ter uma previsibilidade da implantação do PCCS, o que isso pode acarretar de aposentadoria, tempo de licença-prêmio. E o de número 3 de 2023, também direcionado a Vossa Excelência, com os cumprimentos de estilo, vimos por meio deste solicitar a folha de pagamento do mês de março de 2023, com os devidos valores do PCCS aprovado por esta Casa, implantados, tendo em vista a sua vigência, que a sua vigência se inicia neste mês. Nós precisamos disso, presidente, até para fazermos o impacto orçamentário. Então, seria importante que o Departamento de Recursos Humanos possa nos enviar para que a gente possa ajustar com a nossa planilha e termos uma noção mais clara de quanto que a gente vai gastar de pessoal até o final do ano. Obrigado, presidente. E para concluir, só deixar aqui claro uma questão, que no edital saiu um decreto. Eu queria ver até se a minha assessoria pudesse me ajudar, doutor Fernando Schneider. Na última segunda-feira, vereador Paulo Eduardo Gomes, primo de Douglas Gomes, na última segunda-feira, foi publicado um decreto pelo prefeito Axel Grael, fazendo menção à locação de veículos
pelo município de Niterói, fazendo explicitamente a normatização para veículos elétricos. Então, quando eu vi essa reportagem do vereador Douglas, eu até me estranhei, porque no decreto que foi publicado segunda-feira, só queria confirmar a data, se foi realmente segunda-feira ou terça, eu estou meio já perdido de data, mas acredito ter sido segunda, ele fala explicitamente que os contratos de locação de veículos serão elétricos, mas eu não tinha visto essa questão da compra. Então, fica aqui registrado, porque na parte de locação, sim, foi publicado como decreto do prefeito a locação de carros elétricos. Por isso, vereador Douglas, que eu o questionei, porque eu não vi nada referente à compra, eu vi tão somente um decreto, objetivamente, locação de carros elétricos. Só uma parte, vereador. Claro. Não, importante a fala de Vossa Excelência, porque, de fato, o que foi publicado não conversa, não dialoga com o que o Axel Grael postou em suas redes sociais e o que foi divulgado no site oficial da Prefeitura. Então, assim, aqui vai uma dica de um vereador de oposição. Aprendam a trabalhar, não Vossa Excelência, mas o Executivo. Eu vi locação porque a gente está também, vindo... mas o site da Prefeitura e os demais veículos de comunicação, né, o Dia, Extra, pegaram, copiaram e colaram aquilo que está no site da Prefeitura. O site da Prefeitura afirma: a compra gerará um gasto de um investimento de 45 milhões de reais. Então, assim, vai mais uma vez o vereador aqui ajudando. Comece a dialogar para que possam facilitar o nosso trabalho. A gente poderia estar falando sobre outra questão, estamos aqui falando sobre um erro feito pela própria Prefeitura. Olha, eu estou aqui de posse, quero agradecer aí a agilidade da nossa assessoria. Decreto 14.768/2023 cria a política municipal de estímulo ao uso do carro elétrico na administração pública municipal. Aí ele fala aqui, no parágrafo 1º, nos contratos administrativos celebrados pela administração pública municipal, direta ou indireta, nos quais houver previsão de uso de veículos, deverá ser utilizado prioritariamente carros elétricos, movidos exclusivamente por motor a bateria, devendo tal previsão estar contida nos editais celebrados e nos estudos técnicos relacionados à contratação. Eu sou um garantista, eu estou aprendendo que a gente tem que se ater à lei. Então, vereador, eu não vi o site, peço até perdão pela minha negligência, mas eu me detive, né, me firmei o entendimento em cima do decreto que está aqui. Então, acho que é bom esse debate, até para a gente elucidar qualquer dúvida que possa pairar. Obrigado, sem dúvida. presidente. Mais uma vez, presidente, peço que a secretaria responsável, a Secretaria do Clima, aquela secretaria que foi criada, né, depois que acabaram com a Coordenadoria de Políticas Relacionadas às Drogas, para criar essa secretaria, ela possa responder o meu ofício. Meu ofício solicitando informações, solicitando estudos que basearam a Prefeitura a chegar nessa decisão de comprar, que eu falo comprar, presidente, mais uma vez, está aqui a carinha do Axel Grael. Matéria do dia, informação do dia 21. Está aqui a carinha do Axel Grael. Dentro do carro, falando que está ok. E embaixo falando, serão investidos cerca de 45 milhões na compra desses carros e na infraestrutura para carregar esses veículos. Então, sem mais. Último orador no pequeno expediente, vereador Paulo Eduardo Gomes. Vereador, 5 minutos, tá? 5 mais 5, né? Não, você não tem direito, não. Vossa Excelência tem todo direito. Essa sessão, em determinado momento, estou falando para aqueles que têm um pouco mais de idade, não tanto quanto a minha idade, mas, por exemplo, Ivone. Lembra aquela novela, Quem Matou Odete Reutemann? Lembra disso? Quem matou Odete Reutemann? Nós precisamos fazer uma investigação acerca de uma boa parte da discussão que houve aqui, que é uma discussão séria, que envolve crianças. Mas isso a gente fala outro dia, porque a gente precisa conversar, inclusive, entre nós, pela maneira pela qual a gente debate. Eu, que sou uma pessoa extremamente ponderada e calma, fico meio assustado com a perda de tranquilidade de determinados colegas. Precisam se mirar no meu exemplo.
Eu acho. Mas vamos lá. Eu queria fazer alguns comentários sobre algo importante que está acontecendo na nossa cidade e que envolve uma importante... Já foi comentado aqui por alguns, porque as pessoas vão pedindo a parte, fala daqui, fala de acolá, e acaba trocando, e eu vou colocar alguns elementos a mais que já é do conhecimento de alguns vereadores. Douglas já sabe, o Túlio já sabe, mas eu vou tornar público para todos os demais vereadores. Hoje teve uma manifestação numa das mais importantes unidades de saúde da Metropolitana 2, que é o Hospital Estadual Azevedo Lima, que é emergência aberta para trauma e para maternidade de alto risco. Todas as... Douglas, isso é importante porque você tem, inclusive, o negócio da conscientização, de perda, etc. O Azevedo Lima tem, ao mesmo tempo, no mesmo prédio, duas importantes missões dentro da região metropolitana 2. Uma é tratar da gravidez de alto risco, em que mulheres que não podem ter um parto humanizado na nossa maternidade Alzira Reis Vieira precisa ser acompanhada pelo Azevedo Lima em grande parte e também pelo Antônio Pedro quando a gravidez é de alto risco. E a outra parte é, enquanto emergência aberta, tratar de todos os casos de trauma que existe na cidade, que tirando Azevedo Lima, nós temos no INTO, do Rio, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que nem sempre todo mundo chega lá, porque não é aberto, é referenciado. E hoje nós tivemos uma manifestação que foi falada ontem com preocupação pelo Fabiano e por outros vereadores, uma manifestação na parte da manhã, que não interrompeu, é evidente, a Alameda São Boaventura, mas que causou um impacto importante para demonstrar a gravidade das relações que existem entre os entes governamentais, Fabiano, e essas organizações sociais. A manifestação foi coberta, inclusive, não só por helicóptero da Polícia Militar, que estava supervisionando eventual transtorno na Amaral Peixoto, na rodovia Amaral Peixoto, mas também pela Rede Globo de televisão, Fabiano, e foi inclusive objeto de reportagem no RJTV. Saiu a manifestação dos trabalhadores. E o que acontece lá? Na relação, vários de nós já discutimos isso aqui, na relação que existe entre o governo, no caso o governo do Estado, e a OS não tem recurso orçamentário próprio, ela não tem dinheiro, não visa lucro, não visa, mas pode até ter, e pode até enriquecer alguns dos seus dirigentes. Mas é uma entidade, o governo, através da Secretaria Estadual de Saúde, ele paga no mês M aquilo que é necessário a ser gasto na folha de pagamento do mês M+1, no mês seguinte. E se nós olharmos o portal da transparência, Douglas sabe disso, porque a gente já conversou, ele esteve lá hoje de manhã, Fabiano, se nós olharmos no portal da transparência, Secretaria Estadual de Saúde, estão lá os 14 milhões de pagamento da Secretaria Estadual de Saúde à OS que saiu. 14 milhões, não sei com precisão o valor, mas está lá no portal. O que significa? O Estado pagou e a OS, por N razões que ela tem que responder em algum lugar, não repassou para cobrir o pagamento daqueles que continuaram e daqueles que seriam alvo de rescisão trabalhista. Essas informações foram obtidas por nós. No primeiro momento, eu representando o mandato, que o Douglas teve que sair antes, e depois com a chegada dos representantes do sindicato, tanto o sindicato que representa a saúde quanto das terceirizadas, tem muita empresa terceirizada,
na prestação, ficaram todos. Pois bem, e aí, no ato da reunião, essa informação que procede, no ato da reunião, nós conversamos por WhatsApp com o Ministério Público Federal do Trabalho, doutor Maurício, que algumas vezes já esteve em audiência pública conosco aqui, e ele adiantou que no dia 28, próxima terça-feira, às 14 horas, já foi aberto o inquérito e vai ter uma reunião vídeo presencial, do jeito que é aqui. Não sei porque que eles mantêm isso, dificuldades de reunião presencial ou não. No dia 28 de março próximo, às 14 horas, vai ter uma reunião presencial dentro do inquérito que já foi aberto no MP do Trabalho, que vai ouvir as partes envolvidas, e o doutor Maurício me pediu, até porque nós vamos querer participar, como das outras vezes participamos, e ele me pediu que em petição, já informei isso ao Douglas e estou informando aos demais vereadores interessados nessa discussão, ele pediu que em petição os vereadores que tivessem interesse em acompanhar a reunião, bem como o sindicato, possam mandar em petição os nomes para que ele possa informar o link através do qual nós vamos poder assistir e participar. Porque não tem saída. Qual é o problema que existe? A gente pode ficar danado da vida, pode ficar com vontade de ir no escritório da OS com pau, pedra e bater nos camaradas. Uma coisa concreta é o seguinte: o governo do estado pagou, não pode pagar duas vezes. O que significa que a única entidade ou o único ente que pode obrigar, através de um TAC, um termo de ajuste de conduta, ou através de decisão liminar da Justiça, quem pode provocar isso é o Ministério Público do Trabalho, que pode dizer o seguinte, que é o que a gente busca obter a partir dessa reunião do dia 28. O Estado paga os trabalhadores, paga os direitos trabalhistas e entra e continua na Justiça numa disputa com a OS. Porque o que não dá é para o Estado pagar de novo sem que seja obrigado por uma decisão judicial, e o que não pode são os trabalhadores ficarem sem direito trabalhista considerado. Esse é um elemento que diz respeito à saúde estadual. Então, tão logo nós nos organizemos para mandar a lista de todos os vereadores que queiram participar no dia 28, nós fazemos, em nome da Comissão de Saúde, uma petição dando o nome de todos os vereadores que desejarem participar e vamos encaminhar para o doutor Maurício, do Ministério Público Federal do Trabalho. Eu tenho outro assunto, mas eu dou uma parte. Vereador, quero participar, já coloco aqui o mandato à disposição desse assunto, porque o que acontece, e a gente não pode também ser leviano nem injusto, é que muitas das vezes o Estado, a Prefeitura, o governo federal, eles pagam, mas pagam com atraso. Pode ser que essa OS, ela condicione, pode ser, nós não sabemos, nós vamos ter acesso às informações no próximo dia 28. Porque o que eles podem alegar também é que esse valor que foi depositado seja referente à competência pretérita. E aí eles vão dizer o seguinte: olha, nós estamos recebendo por serviço que nós executamos há 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí tem faturas a receber, e essas faturas a receberem pode ser usada para compensação das verbas trabalhistas dos servidores, diretamente, sem que passe pela OS. A bem da verdade nós vamos ter acesso à informação por dentro do problema no dia 28. O que eu quero colocar para Vossa Excelência é o que é uma praxe nesse mercado de OS, é porque ela sai de um lugar deixando um furo desse, com os prestadores, com os servidores, né, com contratadas, terceirizadas, quarteirizadas, enfim. Elas não podem ter lucro, pela essência, mas elas não devem gerar prejuízo. Porque o que está acontecendo hoje são que essas OS
quando elas passam e vão embora, elas deixam rastros de destruições por onde elas passam. E a gente não pode achar isso normal, porque daqui a pouco ela troca o nome, ela troca o endereço e ela volta a participar de certames e são contratadas. Isso que nós não podemos deixar que aconteça. Até porque, vereador, preste atenção, é muito estranho uma pessoa dar o nome dela, dar o nome de uma diretoria, para ser presidente, diretores, administradores, conselheiros fiscais, administrativos, compliance, e eles não podem ser remunerados. Eles trabalham de graça, por amor à obra. Mas na hora que dá um problema desse, se for desconstituída a personalidade da pessoa jurídica, eles vão nos diretores. O Ministério Público vai pedir o quê? O bloqueio dos bens dos administradores. Eu só tenho ônus? Eu estou ali para fazer o bem e coloco todo o meu patrimônio à disposição do coletivo. Esse é o ponto, vereador. É aí que nós temos que entrar. Qual o interesse dessa turma? Qual é o verdadeiro, legítimo, imperioso interesse desses que constituem essas organizações sociais e saem por aí dando golpe nos outros? Porque isso é golpe, não tem outro nome. O que essa entidade fez agora, vamos pegar esse caso agora recente do Azevedo Lima, é golpe. Porque ela recebe, ela tem que ter, no mínimo, o fôlego financeiro para 2 prestações de contrato, para fazer jus à rescisão. Porque quando ela recebe, vamos imaginar que seja os 14 milhões. Parte disso é de pessoal, parte disso é de custeio, parte disso é de investimento e parte disso são para as verbas rescisórias. Mês a mês, é apurado mês a mês, porque tem um turnover ao longo do contrato. Então, vereador, acho que a preocupação de Vossa Excelência, ela é muito pertinente. Quero muito participar no dia 28, porque eu vou aprender, quero aprender, e saber como que essas entidades conseguem ficar com certidões positivas, aliás, negativas, ou positivas com efeitos negativos, devendo a 500, 600, 1.000 servidores que ingressam com ação na justiça contra elas. Eu me coloco à disposição. Sob ponto de vista da prestação, dos serviços, não tem nenhuma interrupção. Quem precisar fazer um parto de alto risco, continua entrando e fazendo parto. Porque o quadro que ficou continua sendo de qualidade e dando conta do trabalho. O que nós estamos discutindo em defesa dos trabalhadores que ficaram sem o que eles têm direito é a proteção aos direitos trabalhistas de quem saiu e não continuou na entidade. Sob ponto de vista de salário, que é uma outra discussão que vai ter que ser feita, e aí é uma discussão de outra natureza, a referência do salário no Estado é do governador, no Estado do desembargador, etc., e vai aí descendo, estabelecendo limites, assim como no município o salário é do prefeito, mas tem algumas... mas tem alguns na EMUSA também, mas vamos lá. Não vamos discutir a EMUSA agora. Não, quer discutir a lista dos empregados da EMUSA? Agora não. Faremos isso brevemente. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos analisar a relação de trabalho, inclusive com quem ficou. Porque como no Estado, segundo informação do Dr. Marcos Vinícius Leal, que eu não sabia que era o novo diretor-geral, e que voltou a ser, que ele já foi, algum tempo atrás, diretor ele é funcionário público federal, por um pedido do governador, ele voltou à secretaria, do Luizinho pediu, outras pessoas pediram, ele voltou do governo federal e está de novo dirigindo. Então, para ele não é novidade. A OS, Sócrates Ganais, ela teve 5 anos no primeiro contrato. Oi. Pegando assim uma partezinha. E, por sinal, um excelente profissional, Marcos Vinícius. Quem é Sou eu, foi. O Marcos Vinícius? Sim. É um jovem médico, 45 anos, é muito dedicado, etc. Agora, a remuneração praticada na OS era superior à remuneração praticada pelo Estado.
Então, isso, inclusive, acarretou diminuição de salários. Enfim, isso é uma coisa. Segundo ponto, para encaminhar para as votações, presidente. O presidente já está me olhando com aquele olhar Não. x3 barra B2 ao quadrado, menos C. Então, eu vou encaminhar para o segundo ponto e encerrar. Um passarinho me contou que vários secretários municipais, discutindo os interesses de Niterói face ao governo federal, estiveram em Brasília. O Beto, inclusive, me informou que ele esteve, é óbvio, pelo que ele faz no governo municipal, no Ministério das Cidades, discutindo os programas de habitação de interesse social que são de responsabilidade do Ministério da Cidade. Outras pessoas estiveram em outros ministérios e Maria Célia, Rodrigo, Ana Maria Schneider estiveram no Ministério da Saúde, em contato com a doutora Nise, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, levada para o Ministério enquanto ministra da Saúde, uma enorme defensora do SUS. Quem duvida que o Butantan em São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, deixaram de ter, ou quem duvida que tiveram um papel preponderante no combate à pandemia, porque no ano de 2020, segundo o relatório do Credit Suisse, o Banco Suíço, que analisa a riqueza no mundo e as riquezas individuais, no ano de 2020, os bilionários brasileiros que mais acumularam riqueza foram os donos e as famílias proprietárias de plano de saúde no ano de 2020. Quem quiser pode olhar, eu tenho relatório anual de todo 2020, 2021 e 2022. Sai todo mês de outubro. Quem mais acumulou riqueza bilionária do Brasil foram as famílias donas de plano de saúde. Mas quem salvou a população brasileira, colocando vacina no braço para quem queria, do povo brasileiro, foi o Sistema Único de Saúde. Então, ela teria comentado, en passant, nas conversas, que defender o SUS não é colocar OS, não. Não estou nem apelando para a opinião do Dr. Paulo Velasco, funcionário público municipal, médico, funcionário público municipal. Não estou nem apelando. Fortalecer o SUS não é fortalecer o OS. E isso é importante, porque ao contrário de deliberações de conferências municipais de saúde do passado, em que foi deliberado a proibição de colocação de fundação e de organização social na rede pública de Niterói, apesar disso, já foi criada a FESaúde sem necessidade, porque já existia a FMS, a Fundação Municipal de Saúde, que poderia muito bem cumprir esse papel, e só foi aprovada pelo plenário obediente ao governo municipal, qualquer que seja o prefeito de plantão, porque um colega vereador, Vitor Júnior, roubou o processo da Comissão de Saúde e combinou com o pessoal fazer uma votação antes do término das audiências públicas para discutir a FESaúde aqui no plenário. Sim, mas ele fez isso. Quem era da época sabe disso. Reconstituiu, com a 22ª vereadora da época, reconstituiu o projeto na Secretaria da Mesa Diretora e colocou em votação. Provavelmente, com grande clamor popular, ele agora vai fazer as falcatruas no plano estadual. E aí, o que eu quero dizer com isso? A FESaúde já foi criada, a revelia de deliberações da Conferência Municipal de Saúde. Eu e Pipico participamos de todas elas, se eu não estou enganado. Não, participamos de todas elas. Isso é mérito seu. Se você esqueceu as deliberações... Vereador, para concluir. Aí um problema de necrose neuronal precoce, porque foi votado que não há neurose neuronal dos neurônios precoce. Porque acontece. Às vezes acontece. Então, a fundação já entrou a OS do Getulinho. E agora
foi lançado um edital em que a Secretaria de Saúde pretende colocar OS no Hospital Municipal Carlos Tortelli a um custo de 7.600.000 ao mês, provavelmente para caracterizar cada vez mais a falta de confiança no funcionalismo público estatutário. E o mais grave é que a Fundação Municipal de Saúde fez concurso público para alocar profissionais, acabando com o RPA, é uma deliberação e uma imposição do Ministério Público em uma das duas recomendações, acabar com o RPA na rede. O concurso público foi feito e a Secretaria de Saúde, a Fundação Municipal de Saúde, não chama os concursados, mas ao mesmo tempo anuncia que pretende colocar OS no Hospital Municipal Carlos Tortelli e na UPA Mário Monteiro. Então, são discussões que nós vamos ter que fazer para verificar o quanto a gente vai em sintonia com a ministra de Saúde do governo Lula, que o Pipico votou, é do PT, e que eu votei também. Nós queremos saber se o fortalecimento do SUS vai ser através das instituições que existem ou se nós vamos continuar achando que o fortalecimento do SUS se dá pela privatização da gerência das instituições da saúde pública de Niterói. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Matéria sobre a mesa. Projeto da mesa diretora 003/2023, que dispõe sobre a aplicação das normas do Decreto Municipal 14.730 de 2023 ao Poder Legislativo. Em discussão a matéria. É com relação às leis de licitações dos contratos novos que serão feitos a partir do dia 1º de abril. Vereadores que aprovam... Presidente, deixa eu discutir rapidamente. Vereador Daniel Marques com a palavra. Não, presidente, na verdade, não precisa, é coisa rápida. Na verdade, essa obrigação de lei nacional, a gente está percebendo algumas movimentações para que ela não seja cumprida. E eu fico muito feliz de ver a Casa adiantando o cumprimento dessa lei. A gente vai torcer muito para que a Prefeitura faça o mesmo, né? Tem uma preocupação de uma portaria super recente, dia 17 agora, que tenta criar mais um ano de transição, a portaria do governo federal, muito ruim, muito mal feita, e na minha opinião, ela só pode, e a opinião jurídica, ela só vale para os órgãos federais, para o serviço federal. Lá está muito claro, mas aí por simetria, algum estado, algum município pode querer fazer a mesma coisa. Então, fico alerta, eu tenho ofício, eu não sei se está aqui, mas já tem bastante tempo, em que a gente questiona a Prefeitura sobre se ela tem alguma dificuldade em estar seguindo essa lei. Por quê? Porque a Prefeitura é useira e vezeira em usar modalidades de licitação que não são, as que vão acabar. As que mais dão aso à falcatrua, a favorecimento, via de regra é essa que a Prefeitura usa. Infelizmente, eu estou falando aqui mais como um pesar. Ontem publicou uma licitação de um pregão presencial de mais de 40 milhões. Ontem. Presencial, para iluminação. E assim, é bastante complexo ver pregão presencial, sendo que daqui a alguns dias está proibida a modalidade. E aí, presidente, eu queria parabenizar a Casa por ter tido a capacidade de entender que isso aqui é eficiência, é transparência, é publicidade, é organizar os contratos internos da Casa de Lei, e que a gente vai continuar acompanhando a Prefeitura, porque o que é exceção e deve ser justificado no governo municipal de Niterói é regra. Vereador. É a carta convite. Inclusive, estou enviando, não sei se é na sexta ou na segunda, 5 funcionários da Casa para fazer um curso de aperfeiçoamento ao tema. No setor de licitação. Exatamente. Muito bom, presidente. Isso é importantíssimo, porque me parece que a Casa está preparada para fazer o modelo, mas quando a gente vê pela lógica da Prefeitura, parece que tem órgãos que não estão. Alguns a gente vê que faz bastante. A própria Secretaria de Administração,
faz muito pregão eletrônico. E a gente bate palma para isso, porque é eficiência. Pessoal, o que eu quero dizer, assim, para ficar claro para a população, vereador Fabiano, é que quando você faz um pregão eletrônico, a possibilidade de ser um serviço melhor com preço menor é muito grande. Ah, tem peculiaridade? Tem. O caso da arte, por exemplo, tem algumas peculiaridades, óbvio que tem. Também não dá para usar a exceção como regra o tempo todo. Agora, é muito importante que a gente use as modalidades de licitação que ampliam a possibilidade de participação, que podem trazer mais empresas, que a gente vai ter custos menores. Eu e Paulo Eduardo, vereador Paulo Eduardo Gomes, uma vez a gente estava no nosso gabinete, o Paulo ligou para alguém da saúde e não lembro quem foi, Paulo, contou uma história rápida no telefone, você estava conversando comigo e botou no Viva Voz, lembra? Sim. Que eles fizeram uma modalidade de pregão eletrônico para comprar medicamento e economizaram em 2 pregões 15 milhões ou 18 milhões. Para o então secretário Rodrigo Oliveira. Imagina, 18 milhões em 2 compras. É muito dinheiro. E essa tem que ser a regra. Eu queria aqui dar parabéns e dizer que a Câmara sai na frente, faz o que deve ser feito, e é nosso papel, enquanto Comissão de Orçamento e Fiscalização, enquanto parlamentar, vai ser estar ajudando a presidência a fazer essa gestão eficiente de qualidade. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Só para complementar, é evidente que eu tenho que elogiar e peço, inclusive, que a imprensa que esteja aqui, aliás, gostaria muito de elogiar as matérias que a imprensa que está cobrindo a Câmara tem feito. Recentemente, inclusive, a matéria muito boa na tribuna, o Anderson está ali e o Saulo também, uma importante matéria sobre a reunião dos músicos, que valoriza muito a iniciativa anunciada aqui no plenário pelo Sabino. O tratamento diferenciado entre os músicos visitantes, que são pessoas, celebridades que nós todos queremos, e não estamos querendo discriminar. O que a gente quer, entretanto, é que a cultura local e os artistas locais tenham um tratamento digno por parte da Prefeitura, dividindo um palco de abertura dos grandes eventos pelos artistas da cidade de Niterói. Eu queria elogiar o Saulo, acho que o próprio Anderson, que leu, ele continua lendo a tribuna, foi uma bela matéria que valoriza muito a reunião que houve aqui. Agora, eu queria pedir à imprensa que cobrisse o significado da aprovação disso hoje. Fabiano, não se deixe perturbar pelo Emanuel. Preste atenção numa coisa. Por favor. Cadê Daniel? Daniel, é muito legal que a gente esteja aprovando isso, mas eu tenho sérias dúvidas sobre o aprovar e nós estarmos adequadamente estruturados para fazer o que está na lei. Por exemplo, por que a minha preocupação, Daniel, não sei se você concorda comigo, minha preocupação é o seguinte: tem coisas simples de folha de pagamento que a gente decidiu alguns meses atrás e até hoje não está implementado com clareza. Por exemplo, o ato que estabeleceu novos valores, eu já conversei com Vossa Excelência, não é novidade, que estabeleceu os novos valores de auxílio saúde e auxílio alimentação. Eles precisam sair nos contra-cheques das pessoas com os valores que foram definidos no ato aprovado e encaminhado por Vossa Excelência enquanto presidente da mesa diretora. Então, essa demora de fazer os ajustes adequados para que os relatórios saiam. Por exemplo, no nosso portal, Daniel, por que a preocupação? Pode dar uma olhada, qualquer vereador entra no Siscam e vai verificar que declaração de rendimentos de 2022 não está no portal, o de 2021 está, o de 2020 não está, o de 2019 está. Não está no portal da casa, só se colocar agora. Então, a gente vai pessoalmente pedir no abono. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu já programei, na minha vida, programei com linguagem muito mais complicada do que folha de pagamento. Então, eu acho inaceitável que uma decisão político-administrativa
da mesa diretora, ela não seja imediatamente implementada na folha de pagamento, que é o programa mais antigo, feito em linguagens absolutamente simples. Então, ter a aprovação desta matéria, conforme elogiado pelo Daniel, é super importante como exemplo. E nós vamos cobrar da prefeitura também, porque é uma lei federal que impõe a eliminação de alguns modos de contratação. Os modos de contratação eliminados vão ser eliminados na Câmara, e nós, enquanto poder fiscalizador dos atos executivos, na linha do que Daniel falou, nós vamos cobrar a mesma coisa. Independentemente disso, além de saudar e elogiar, o nosso voto é pela aprovação. Em votação, matéria. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Rapidamente, projeto de decreto legislativo do vereador Pipico, concede ao cidadão benemérito, a primeira-dama do município de Niterói, Cristian Grael. Em discussão. Pode discutir o vereador Douglas Gomes. Qual o nome? Cristian Grael. É a esposa do Axel Grael. Teve uma medalha aqui, eu acho que foi o vereador Andrigo que concedeu, foi a Verônica, e eu votei favorável ao vereador Pico. Sabe por quê? Porque eu acredito que ser esposa de alguém que é da figura do Axel Grael não deve ser difícil. Não deve ser fácil, deve ser muito difícil. E aqui vale lembrar, eu espero que o Axel Grael seja um esposo melhor do que ele é prefeito, porque como prefeito ele é muito ruim. Então eu voto favorável, acredito que ela seja... acredito até, presidente, que ela deva ser digna dessa honraria. Obrigado. Só para parabenizar o vereador Pipico por essa honraria. A Crista é uma pessoa, além de uma pessoa muito doce, uma pessoa que faz um trabalho lindo na cidade, Niterói Solidária. Parabéns, Pipico. Continua a discussão, vereador Pipico, por favor. Só acrescentar, presidente, que realmente é uma honra para mim muito grande dar esse título de cidadão benemérito à nossa primeira-dama, por todo o trabalho que ela desempenha hoje, né, frente à Niterói Solidária, e também por toda a história dela, do Projeto Grael, por toda a história de trabalhos que ela vem prestando para diversos jovens das nossas comunidades e da cidade ao longo desses anos. Então, eu quero aqui reafirmar, né, a importância desse reconhecimento. Ok. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Com voto sim do vereador Douglas. Vereador Folha, decreto legislativo 28, concede o cidadão benemérito ao padre Luciano Borges Basílio. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 183 do vereador Douglas Gomes. Ressaltar que o projeto é em primeira discussão, incluindo o calendário oficial de Niterói, o dia de sensibilização apenas gestacional, neonatal e infantil. O projeto tem pareceres favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão Permanente de Cultura. Em discussão. Presidente, para discutir, antes da discussão, até peço, presidente, como eu disse antes da minha fala, a indicação referente ao Instituto Oceano Azul, um estudo para que seja feito uma avaliação do local, se vai ser um semáforo, se vai ser uma passarela. Eu informo aos demais vereadores que aqui já tem a assinatura do líder Andrigo e também do líder do governo e também do presidente Cal. Peço a assinatura dos demais vereadores para que a gente possa fazer esse encaminhamento à prefeitura para que seja feito esse estudo. Para discutir a matéria, presidente, acredito que seja um assunto de grande relevância, ainda mais nesse mês. Todos nós sabemos aqui, o natural é a mãe, o filho enterrar sua mãe ou seu pai. A gente sabe quando isso acontece de maneira inversa, quando o pai, quando a mãe, principalmente, perde seu filho. Isso desencadeia diversos problemas, vereador Dado, principalmente psicológicos, no que diz respeito a essa perda. E aqui, o nosso projeto fala o seguinte: a data se refere ao artigo 1º que poderá ser celebrada com reuniões, palestras, para aumentar a conscientização sobre o impacto emocional da morte no período perinatal e infantil na vida da família, bem como promover um atendimento nos serviços de saúde com oferecimento de apoio
multiprofissional às mulheres e à família. Então, é um assunto de grande relevância. Acredito que a gente possa fazer um trabalho, principalmente voltado a essas pessoas, essas mães que perdem seus filhos, perdem ali desde da concepção, como também podem perder seu filho a partir já do nascimento. Então, peço o apoio dos demais vereadores para que a gente possa, de fato, ter um olhar melhor para essas mães que passam ou passarão por essa situação. Obrigado. Em votação a matéria. Vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Ressaltar que nós temos um grande expediente, mas o vereador Pipico tem agora uma sessão solene às 18 horas. Então, não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima reunião de amanhã, às 16 horas. E quero aqui ressaltar, agradecer a compreensão de todos com relação às entradas da Câmara. E não esquecer também que no partir do dia 4 de abril não teremos mais vídeo com relação... Estou avisando, hein? Para depois não reclamar. Uma boa noite a todos.